E você tem essa preocupação, assim, de se preparar como mãe, assim, pra fortalecer o Luiz? Porque a gente vive num mundo racista, né? O Sim, Brasil, então, às vezes, sem a pessoa saber, ela tá sendo racista ali do sim. seu lado, né? É. Sim, a nossa maior preocupação desde o começo foi essa, né? Porque a gente teve que sair da nossa bolha. A gente teve que abrir os olhos para questões que até então para a gente não fazia parte do nosso cotidiano. Porque, infelizmente, nós, brancos, a gente não quer enxergar isso. A gente não quer olhar para essa questão. Até que a gente precisa olhar, sabe? Passou da hora da gente querer olhar para isso. E hoje a gente já começou a bater mais nessa tecla. A gente precisa olhar para essa questão. E assim, desde o começo a gente tentou olhar mais para essas questões. Não é fácil. E eu achava eu vou ler algumas coisas, vou seguir algumas pessoas. Cara, não é fácil. Porque foram anos, né? Anos de vida vivendo no meu meio ali só, né? Agora que eu tô começando a abrir meus olhos para essa questão. E aí, cara, você começa a enxergar, a entender que todo mundo, a gente é o tempo todo racista, sabe? Você tem que começar a se policiar o tempo todo, porque quando eu olho, assim, a gente acha que ser racista é só falar mal, xingar, né, maltratar. Ah, eu não tenho nada contra. Nunca fiz nada, eu trato bem, eu tenho um amigo, não sei o quê. E não é isso, cara. Tá em tantas coisinhas no dia a dia que a gente só começa a entender se a gente quiser e começar a olhar pra isso. A gente tem que querer. A gente precisa querer, sabe? E aí eu fui começando a entender um pouquinho. Eu tô bem longe de entender, obviamente, né? Mas tô tentando, é um processo de evolução. Por muitas vezes eu deixava as minhas amigas que tiveram filho, né? Eu tive muitas amigas que tiveram filho durante esse período. Aí elas se prepararam para várias questões da maternidade, né? Lia sobre isso, sobre aquilo. Eu pensava, gente, e por mais que eu precise me preparar para a maternidade, eu preciso me preparar para colocar o meu filho nessa sociedade, sabe? Mais do que a maternidade em si. É entender o universo que eu tô entrando. Porque eu preciso entrar nesse universo, porque meu filho faz parte dele. E eu morro de medo, assim, do que ele pode ouvir, do que ele pode sofrer quando ele ficar maior, porque ele ainda é um bebê. Ele não entende e ele já sofreu racismo. Então, quando ele ficar maior e ele entender isso doer nele, vai doer muito mais em mim, né? Porque já doeu hoje. Eu quero dizer que vai doer mais em mim do que doeu hoje, né? Comparado ao que eu senti hoje. Porque hoje, com os episódios que a gente já passou, doeu. Mas aí me consola saber que ele não entendeu. Eu entendi, ele não. Mas daqui a pouco ele vai entender. Então, assim, eu tenho que estar preparada para prepará-lo para isso. Eu não sou negra. Já rolou, assim, presencialmente. Sabe? Já. Sem ser na internet, já aconteceu Presencialmente, presencial. já. Então, assim, é um universo que para mim é totalmente novo. Eu não tenho nenhuma... eu sou branca, né? Eu não sei, eu nunca senti isso. Nunca passei isso. Agora, o mais próximo que eu passei foi com ele. De entender que o racismo, ele tá em pequenas coisas, na maioria das vezes. E a gente tá nas pequenas coisinhas que não estão assim, nem sempre. Porque eu quero dizer é assim, ó. A gente acha que é xingar, né? Ah, xinguei fulano. É racista. Não é. Tá sempre... No episódio que eu tive com ele, que a gente passou, veio de uma pessoa que eu não esperava. Então, eu não estava preparada para aquele momento. Eu achava que estaria estampado na cara da pessoa que ela é racista, na testa dela, e não tá. Não tá escancarado na testa dela. Veio de um lugar, de uma pessoa que eu respeitava muito, que ela foi minha professora. Então, assim, a gente tem respeito pelos professores. Claro. Então, porque a gente imagina que o professor, ele tem, sei lá, uma maturidade, um conhecimento. Uma professora que foi uma professora de quando eu era criança, que é a fase que a gente mais idolatra o professor, porque criança idolatra o professor, né? Então, ela foi minha professora na infância, ela já é mais velha, provavelmente já está aposentada, então tá naquele lugar de respeito. Então, não era uma coisa que eu esperava naquele momento. E eu não entendi que era racismo. Eu só fui entender depois, eu falei, gente, eu tô desconfortável aqui, não tá legal, tem alguma coisa me incomodando nas falas dela. E aí, quando eu saí, tava eu, minha mãe e minha outra irmã, e elas também se sentiram desconfortáveis. Então, depois que a gente saiu, que eu falei, gente, eu acabei de passar por um episódio de racismo e eu nem percebi,
naquele momento que era racismo. Eu não nomeei racismo, eu só achei que estava desconfortável, sabe? E aí que você percebe, entende, que tá nas pequenas coisinhas, sabe? Nas pequenas falas, nas piadinhas, nas brincadeiras, nos comentários sem necessidade, comentários que não diz respeito, sabe? Então, foram várias coisinhas nesse episódio em si, que foram faladas assim, e que depois que eu fui entender que o quanto é enraizado, quanto as pessoas são... O racismo está sempre enraizado e as pessoas cometem sem nem perceber que está cometendo, talvez, também. Por isso que é importante a gente se policiar, Você entendeu? acha que se você passasse por isso de novo, assim, nesse momento, sua atitude seria outra lá? Eu acho que sim. No dia, eu não consegui reagir, eu não fiz nada, eu só saí do lugar. Eu só queria sair dali. Aí eu saí daquele lugar e depois que eu entendi, né... Eu falei, o Luiz tinha acabado de tomar vacina, ele estava enjoadinho. Eu falei, eu vou concentrar minhas energias nele, Sim. em cuidar dele, porque a gente tinha acabado de chegar do Malau e foi na primeira vinda para Araguari. Então, eu estava querendo concentrar nele, as minhas energias nele, no bem-estar dele. Então, eu falei, ele não entendeu o que aconteceu. Nesse momento, eu vou deixar isso passar e vou tentar me preparar mais. Eu não sei se eu vou estar mais preparada, porque outros episódios virão, né, com certeza. E tentar me preparar mais para conseguir sair dessa situação da maneira como deve, né? Que é processando a pessoa. O que o Rodrigo falou, você tem que estar preparada e como pai a gente tem uma missão muito grande, que é deixar os filhos prontos para o mundo. Sim. Né? E você já sabe que o dele, às vezes, por vários momentos, vai ser... Diferente. Vai ser diferente. Ele vai ser cobrado de forma diferente. Né, ele vai passar por situações que são diferentes. Né, e você tem que deixar ele muito forte. Sim. Né, pronto para responder. Ele tem que saber responder sobre isso. Porque ele não pode se sujeitar a nenhuma situação diferente. Sim. Né? Sim, mas são muitas questões e exige muito preparo, sabe? Eu pensava que estaria preparada. Eu falei, não, se acontecer, já vou me defender ele, vou falar para a pessoa, mas não é bem assim.